Em 12 de setembro de 2025, astrônomos detectaram algo que quebrou todas as expectativas que tinham sobre o comportamento do universo. Um objeto colossal surgindo da escuridão do espaço profundo com uma cauda, estendendo-se pelo céu 5 vezes mais larga que a lua cheia, tão enorme que até astrônomos amadores com telescópios de quintal conseguiam vê-lo. Em poucas horas a descoberta foi confirmada. Não se tratava de um cometa comum. Era algo muito maior, muito mais brilhante e muito mais estranho do que qualquer coisa que já tenhamos registrado, oficialmente catalogado como C2025R, 2 agora simplesmente chamado de Cisne. Mas o que realmente deixou os cientistas incrédulos foi o momento em que ocorreu, porque outro objeto, o já infame 3Mimi Atlas, também estava se aproximando, vindo em direção ao Sol, exatamente da direção oposta no céu. Ambos os corpos celestes atingirão seu ponto mais próximo do Sol dentro do mesmo intervalo de 10 dias. Ambos estarão ocultos pelo brilho solar durante seu momento mais crítico e ambos exibirão anomalias que desafiam as leis da natureza. As chances de tal dupla entrada cósmica ocorrer por acaso são tão ínfimas que alguns cientistas deixaram de chamar isso de coincidência e começaram a usar a palavra missão. Se um objeto interestelar já era estranho o suficiente, a chegada de um segundo 100 vezes maior direcionando-se ao mesmo corredor solar sugere que talvez não estejamos testemunhando acidentes astronômicos. Podemos estar observando uma operação à medida que os dados são coletados. O que mais chamou a atenção em esse WN não foi apenas seu tamanho, mas seu comportamento. Ao contrário dos cometas típicos que dispersam a luz em padrões previsíveis, as propriedades reflexivas de esse WN mostraram assinaturas metálicas, indícios de níquel e cobalto, os mesmos materiais que nós humanos usamos para forjar ligas duráveis e proteger contra a corrosão. Alguns pesquisadores começaram a chamá-lo de fortaleza, porque enquanto a maioria dos cometas se desintegra sob a pressão do Sol, este parecia protegido, blindado, mantendo até mesmo uma curva de brilho muito além do que o gelo e a poeira naturais poderiam explicar. E sua cauda, já recordista em comprimento, não se comportava como vapor caótico, mas pulsava com sutis mudanças rítmicas, como se microimpulsos controlados guiassem seu movimento. Imagine observar um tanque do tamanho de um arranha-céu à deriva no espaço envolto em um halo cintilante que poderia não ser apenas gás, mas um escudo eletromagnético desviando a fúria dos ventos solares. Essa é a imagem com a qual os cientistas estão agora lidando. Mas ainda mais perturbador do que sua escala é o momento em que foi detectada. Porque enquanto Swan se ergue como uma fortaleza, seu equivalente menor, o 3Mimi Atlas, se comporta como um drone. Ágil, errático, com estranhas explosões de aceleração e mudanças na cor da cauda que nenhum processo natural consegue explicar completamente. Juntos eles não parecem visitantes aleatórios. Parecem peças do mesmo quebra-cabeça. 2 partes de um sistema convergindo para o Sol ao mesmo tempo, ocultas de nós, justamente nos dias em que seu verdadeiro propósito poderia ser revelado. Quando os astrônomos plotam os vetores de chegada de SSWN e Atlas em um mapa estelar, algo extraordinário surge. O cisne vem de Aquário Atlas de Sagitário, 2 origens separadas por mais de 1/4 de toda a esfera celeste. No entanto, apesar de seus ângulos de aproximação radicalmente diferentes, ambos cruzam para o sistema solar interno, a uma distância solar quase idêntica, atingindo o periélio com apenas 3 dias de diferença. Estatisticamente, esse tipo de sincronia é impossível. Cometas aleatórios distribuem suas chegadas ao longo de décadas, às vezes séculos, mas nunca dessa forma. E então vem o apagão. De 8 a 18 de outubro, o brilho do Sol cega nossos telescópios, criando uma janela, onde nem o SW, nem o Atlas podem ser observados diretamente. O resultado, a maior aproximação deles ao Sol, e um do outro acontece exatamente no momento em que os instrumentos da Terra não conseguem enxergar. Para muitos, isso parece menos uma coincidência e mais uma coordenação, como se seus caminhos tivessem sido deliberadamente planejados para se encontrarem sob a proteção da interferência solar. Pense nisso. 2 anomalias chegando juntas, sincronizando seu encontro para o único lugar e momento que não podemos observar. Em dinâmica orbital, os astrônomos chamam isso de corredor, uma estreita janela de espaço e tempo, onde 2 objetos se alinham de uma forma que desafia a aleatoriedade. E esse corredor, seja por acaso ou por desígnio, forçou a comunidade científica a confrontar uma possibilidade que há muito evitava. E se eles não estiverem apenas passando por ali, mas convergindo com um propósito? Embora a mecânica orbital levante questões, os dados energéticos são alarmantes.
O cometa Atlas já surpreendeu os pesquisadores com rajadas de aceleração que simulam manobras semelhantes às de propulsores. Cada pulso requer a potência equivalente a 10 usinas nucleares para ser explicado. Mas o cometa Swan faz com que até isso pareça trivial, pois seus níveis de energia implícitos são da ordem de 10.000 gigawatts a mais do que toda a rede elétrica da Terra. Nenhum núcleo de cometa natural consegue produzir tamanha potência bruta. Seus metais reflexivos, seu halo persistente e seus pulsos rítmicos sugerem não a liberação de gases, mas sim o controle. Como uma máquina que usa rajadas de plasma para se autoguiar. A ideia de propulsão artificial, antes descartada como ficção científica, agora circula discretamente entre astrônomos que não podem mais ignorar os números. E há também a questão da sincronização dos pulsos. Regular o suficiente para se assemelhar a um sinal padronizado o bastante para sugerir comunicação e tão consistente que alguns estão chamando esse W não de fortaleza, mas de farol. Se Atlas é um drone manobrando e ajustando-se, então Swan pode ser a nave-mãe. Uma estrutura colossal projetada para sobreviver milênios no espaço, chegando agora não por acaso, mas por um ciclo. Com um período orbital de mais de 22.000 anos, Swan pode ter passado por aqui muito antes da história registrada, talvez até mesmo durante a última era glacial, deixando vestígios que nossos ancestrais poderiam ter lembrado como mitos, gravuras ou avisos. E agora ela está de volta alinhada mais uma vez com outra anomalia, como se para nos lembrar que não somos a única inteligência a moldar o céu. Quando a curiosidade mundial atingiu o auge, o silêncio se instalou. A NASA, a ESA e outras agências restringiram discretamente a divulgação de dados, suspendendo imagens de alta resolução e rastreamento por radar, justamente nos dias em que os dois objetos estariam mais próximos do Sol. Oficialmente, isso foi justificado como uma pausa devido à conjunção solar, uma medida de segurança padrão. Mas nos bastidores, vazamentos revelaram que as ordens eram explícitas: evitar declarações públicas, negar pedidos de dados brutos e redirecionar propostas para observações alternativas. O apagão não foi apenas natural, foi imposto. E, no entanto, o silêncio das instituições apenas amplificou as vozes de astrônomos independentes que se mobilizaram em fóruns e redes privadas para manter seus telescópios apontados para o céu. Grupos como o Aberro Tracker Collective na Espanha e a rede de telescópios distribuídos de Bill Gay começaram a compartilhar dados desesperados para capturar até mesmo fragmentos de informação que os governos se recusavam a divulgar. Essa resistência popular alimentou a especulação de que algo extraordinário está acontecendo nos bastidores, algo que as agências não querem que o público veja. Porque se Swan e Atlas estão convergindo por um propósito, então a verdadeira questão não é apenas o que elas são, mas por que estão aqui agora. E se o encontro delas foi orquestrado, então a humanidade já se viu no meio de uma missão que nunca deveríamos ter presenciado. Enquanto os telescópios rastreavam o Atlas D3, algo incomum surgiu. Sua cauda não estava apenas brilhando, ela estava mudando de uma forma que parecia deliberada. Ao longo de algumas semanas foram registradas 3 acelerações repentinas. Cada uma delas brusca e inesperada, espaçadas quase como um relógio, e cada uma coincidindo com uma estranha mudança de cor na cauda. Num instante, o brilho ficava vermelho. No seguinte, mudava para neutro para depois voltar ao normal rapidamente, como se um mecanismo invisível estivesse ajustando sua propulsão. A liberação natural de gases por cometas ocorre gradualmente impulsionada pelo calor do Sol. Mas o que o Atlas demonstrou foi abrupto, rítmico e controlado. As estimativas de energia sugeriram que a potência necessária para cada impulso era equivalente à de 10 usinas nucleares operando em plena capacidade. Para um pedaço de gelo e poeira isso deveria ser impossível. Para uma máquina faria sentido. Enquanto isso, a estrutura gigantesca de SW espelhava esse comportamento em uma escala ainda maior. Sua cauda gigantesca não era caótica, mas pulsava com microexplosões que a impulsionavam sutilmente como correções de curso feitas com precisão. Ambos os objetos, um pequeno e ágil, o outro vasto e imparável, pareciam estar manobrando dentro do sistema solar não como andarilhos, mas como participantes de um plano. E a parte arrepiante era esta. Seus impulsos não eram aleatórios, pareciam sincronizados. A dinâmica orbital é a única coisa em que os astrônomos confiam para revelar a verdade, mas neste caso a verdade é perturbadora. Os cometas. Swan e Atlas, embora vindos de direções completamente diferentes na galáxia, alinharam-se para ocupar o mesmo estreito corredor de espaço e tempo. Seus pontos de periélio, os momentos em que estavam mais próximos do Sol,
acabaram ficando a apenas 50 milhões de quilômetros de distância um do outro, uma distância menor que a distância entre a Terra e Marte. A coincidência de seus horários foi de apenas 3 dias, e tudo isso ocorreu exatamente durante o período de apagão solar, quando os telescópios terrestres estavam ofuscados pelo brilho. Para os observadores de cometas acostumados a séculos de dados, isso é inédito. Normalmente, visitantes interestelares aparecem esporadicamente, às vezes com décadas de intervalo, suas órbitas espalhadas pelo tempo e espaço. Mas aqui temos duas anomalias cruzando o mesmo corredor em sincronia, como se ambas fossem guiadas por um cronograma, um relógio marcando o tempo em uma escala além da compreensão humana. É como se o Sol não fosse apenas um centro gravitacional, mas um ponto de encontro, um ponto de convergência para missões que estamos apenas começando a perceber. Quando o acaso falha, o planejamento surge como a única explicação possível. E agora, até mesmo as vozes mais cautelosas da astronomia admitem: isso parece ter sido planejado. Quando os cientistas compararam a produção de energia dos dois objetos, a descrença transformou-se em pavor. O Atlas, com seus impulsos repentinos, irradiou rajadas equivalentes a 10 gigawatts, energia suficiente para abastecer grandes cidades. Mas a luminosidade sustentada de S implicava uma produção de energia de 10.000 gigawatts, mais do que toda a Terra gera. Essa escala de energia não pode ser conciliada com processos naturais. Cometas sublimam gelo. Asteroides refletem a luz solar, mas nada sustenta uma potência tão estável e imensa sem colapsar. Teorias começaram a surgir. Estaria esse coletando energia solar usando o próprio Sol como uma colossal estação de recarga? Teria seu enorme casco metálico sido projetado para capturar radiação e convertê-la em propulsão? Alguns pesquisadores marginais chegaram a argumentar que não se tratava de um cometa, mas sim de uma estrutura semelhante a uma fortaleza. Sua vasta cauda brilhante seria um subproduto de um escudo de plasma. A possibilidade mais intrigante, porém, é que sua energia não fosse para viagens, mas sim para comunicação. Um farol transmitindo não para a Terra, mas para algum lugar muito além. Suas emissões pulsantes carregariam dados através do vazio. Se isso for verdade, então esse W não está apenas visitando, está fazendo reportagens e nós não somos o público-alvo. À medida que ambos os objetos se aproximavam do periélio, as instituições nas quais confiamos para obter informações confiáveis começaram a se calar. A NASA, a ESA e a ISR o reduziram às atualizações, restringiram os dados em tempo real e negaram solicitações de acesso às observações brutas na internet. Informações que antes eram públicas de repente se tornaram confidenciais. Quando questionados, os funcionários alegaram revisão interna e tempo de inatividade da conjunção, mas nos bastidores astrônomos sussurravam sobre ordens explícitas para manter silêncio. Pedidos de acesso à informação. FO1 retornaram documentos com muitas partes censuradas e vazamentos de dados da equipe do observatório sugeriram que pesquisadores foram realocados, equipes dissolvidas e transmissões do telescópio restringidas. Não se tratava do silêncio habitual da ciência cautelosa. Era um apagão de intenções. Ao mesmo tempo, astrônomos independentes preencheram o vácuo, mobilizando redes de telescópios amadores, satélites reaproveitados e canais de dados criptografados para rastrear o que os governos se recusavam a compartilhar. Quanto mais silêncio vinha das autoridades, mais altos se tornavam os sussurros. Algo extraordinário estava acontecendo. Algo tão revolucionário que o silêncio se tornara uma forma de controle. Porque quando as descobertas ameaçam não apenas a ciência, mas também o poder, a verdade nunca é negada. Ela é ocultada. E neste caso, esse silêncio pode ser a evidência mais aterradora de todas. À medida que esse W e Atlas se aproximavam do ponto de maior proximidade, os cientistas começaram a revisitar registros antigos não por desespero, mas porque o período orbital de SW sugeria algo impressionante. A cada 22.554 anos, esse objeto retornava, o que significava que sua última aparição coincidia quase perfeitamente com o fim da última era glacial. Sítios arqueológicos, como Göbekli, na Turquia, ganharam repentinamente nova relevância porque entre suas antigas gravuras em pedra encontram-se representações de eventos celestes espirais
e símbolos que alguns pesquisadores acreditam poder representar cometas de longo período cruzando os céus pré-históricos. Imagine as primeiras civilizações da humanidade observando uma fortaleza brilhante do tamanho de um pequeno mundo dominar os céus, deixando impressões tão poderosas que se tornaram mitos gravados em pedra por gerações. Será possível que o Sol já tivesse estado aqui antes, testemunhado por olhos ancestrais, com sua chegada registrada como avisos, profecias ou iconografia religiosa? Se esse ciclo se repete desde antes da memória humana, então talvez o que estejamos vendo agora não seja apenas astronomia, mas o retorno de algo que nossos ancestrais temeram o suficiente para imortalizar. Por trás dos comunicados de imprensa impecáveis e das declarações científicas cautelosas, operações silenciosas se desenrolavam nas sombras. Fontes sussurravam sobre uma sonda secreta lançada de uma plataforma orbital clandestina, uma missão projetada para testar a verdadeira natureza do Swan. A sonda estava equipada com scanners de partículas avançados projetados para penetrar a cauda cegante e capturar dados estruturais de alta resolução. Ela nunca chegou lá. A pouco mais de 1 milhão de quilômetros do alvo, seu sinal foi abruptamente interrompido. Por um instante, os analistas acreditaram que se tratava de uma falha no sistema. Mas então surgiu a imagem final, um reflexo, um eco fractal da própria sonda, como se a ESWN a tivesse escaneado de volta em perfeita imitação. Momentos depois, a transmissão silenciou completamente. Os engenheiros que analisaram os dados chamaram-lhe uma parede de energia, um campo em forma de treliça, semelhante a uma gaiola de Faraday, concebido não só para proteger, mas também para repelir intrusões. Se isso for verdade, então esse W não está apenas de passagem. Está sendo defendido monitorando ativamente e neutralizando qualquer coisa que se aproxime demais. As implicações são assustadoras. Não só é enorme, como também está ciente disso. Dados espectroscópicos da Webb adicionaram mais uma camada de mistério. Em vez da mistura usual de gelo-poeira e silicatos esperada de cometas, o espectro de SWN revelou traços de moléculas orgânicas complexas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos tão refinados e estruturados que alguns cientistas argumentaram que pareciam ter sido projetados. Esses são os blocos de construção da vida, precursores de aminoácidos, as próprias sementes a partir das quais a biologia pode surgir. Ao contrário das misturas desordenadas e caóticas encontradas em cometas primitivos, os compostos orgânicos de SWN eram puros, alinhados, quase perfeitos demais. Alguns começaram a teorizar que a SWN poderia não ser simplesmente uma máquina, mas sim uma nave-mãe, uma nave semente projetada para transportar e talvez distribuir vida por sistemas estelares. Se Atlas fosse um drone ágil e ativo, e Swan uma fortaleza maciça e blindada, então juntas elas poderiam representar diferentes estágios de uma missão muito mais antiga: observação, proteção e talvez colonização. E se isso for verdade, então a posição da Terra nessa história pode não ser mera coincidência. Podemos ser o próximo passo em um plano que nos antecede em dezenas de milhares de anos. À medida que o período de escuridão se prolongava, observadores independentes notaram um detalhe que poucos ousavam mencionar em voz alta. As trajetórias de Atlas e SWN não estavam convergindo por mera coincidência. Pareciam estar se alinhando em direção à mesma região do espaço, um corredor que as aproximava uma da outra perto do Sol. Para objetos naturais, tal precisão seria absurda. Mas aqui a dança orbital parecia intencional, como duas naves chegando a um porto para um encontro. Alguns teóricos argumentaram que poderia ser um evento de reabastecimento com o Sol, atuando como um nó de energia onde ambos os objetos recarregam. Outros propuseram que se tratava de uma auditoria, uma verificação de sistemas na qual Atlas entregava os dados coletados durante sua passagem, enquanto Swan servia como arquivo ou transmissor para algo mais distante. A ideia mais perturbadora, no entanto, era que aquele encontro não era deles, mas nosso. Que a humanidade, com seus instrumentos finalmente avançados o suficiente para observar, tivesse se tornado parte do plano. Porque se eles passaram despercebidos por milênios, porque agora se alinham tão claramente, tão visivelmente, e num momento em que somos capazes de observar, talvez o verdadeiro encontro não seja entre eles, mas entre eles e nós. À medida que os instrumentos do Webb continuavam a focar em SW, os cientistas descobriram algo tão inesperado que os relatórios iniciais foram quase ignorados. O objeto não estava apenas refletindo a luz solar.
Ele emitia radiação em uma faixa de frequência quase silenciosa no universo natural, em algum lugar entre os raios X suaves e a radiação gama. Cometas e asteroides naturais não geram emissões estruturadas nessa faixa. No entanto, o SW pulsava com precisão como se estivesse enviando intervalos codificados. Os pulsos sobrecarregaram detectores terrestres menores, chegando a causar cegueira temporária nos sensores de um protótipo de conjunto de telescópios na Austrália. Alguns engenheiros descreveram o efeito como interferência deliberada, o tipo de tecnologia que poderia cegar sensores adversários. Pela primeira vez começaram a surgir rumores de hostilidade. Aquilo não era apenas uma fortaleza. Pode ser estratégico projetado para controlar o que podia ou não vê-lo. Se Oumuamua era silencioso, enigmático e evasivo, Swan era o oposto. Barulhento, imponente e disruptivo, dobrando não apenas o ambiente ao seu redor, mas também nossos instrumentos à sua vontade. Então veio o sinal. Rastreadores de satélites amadores relataram uma explosão de energia originada da SWN e apontando não para a Terra, mas para a Lua. O pacote de ondas não era simples. Era estratificado, estruturado em amplitude, frequência, polarização e tons harmônicos. Linguistas matemáticos e criptógrafos se mobilizaram para decifrar o que parecia menos com linguagem e mais com código executável, um conjunto de instruções. Quando a rede de espaço profundo da NASA triangulou a explosão, confirmou seu destino, uma região específica da superfície lunar conhecida por seu denso mas com anomalias gravitacionais sob a crosta. Por décadas, esses locais foram um mistério, concentrações de massa incomumente pesadas que nenhuma teoria geológica explicava completamente. Agora, a possibilidade era arrepiante. E se o observatório Star Wars não estivesse apenas observando, e se estivesse ativando algo enterrado sob a Lua, algo adormecido aguardando o sinal certo? Se isso for verdade, então a Lua, por muito tempo considerada a silenciosa companheira da Terra, pode na verdade ser parte de um sistema que nunca compreendemos. Durante a passagem do Swan, estações de monitoramento globais começaram a detectar anomalias não no céu, mas na própria Terra. Magnetômetros em todos os continentes registraram pulsos síncronos a cada 43 segundos, coincidindo perfeitamente com os ciclos de emissão do Swan. Sismógrafos na Antártica, América do Sul e Ásia registraram vibrações de frequência ultrabaixa que não puderam ser atribuídas à atividade tectônica. Ainda mais perturbador, populações inteiras de animais migratórios, aves-baleias e insetos alteraram seus padrões de navegação em uníssono como se respondessem a uma bússola invisível que subitamente se invertera. A própria Terra parecia estar ressoando, como se lembrasse de algo que havia esquecido uma memória enterrada profundamente em sua crosta. Os cientistas debateram se essas eram coincidências, artefatos de tempestades solares ou ligações ocultas com a presença do SWN. Mas para aqueles que observavam atentamente a mensagem era clara. Isso não era mais um evento cósmico acontecendo lá fora. Tinha chegado até nós vibrando através do nosso planeta, alterando os próprios sistemas que pensávamos serem independentes das estrelas. A essa altura, astrônomos e teóricos já começavam a construir uma narrativa assustadora demais para ser dita em voz alta. E se o Oumuamua, aquele primeiro visitante misterioso em 2017, fosse a chave, uma sonda silenciosa enviada para testar se a humanidade estava preparada, uma fechadura à espera do gatilho certo? E se juntos Atlas e SW representassem a chave, o drone e a fortaleza, o mensageiro e o guardião, um pequeno ágil manobrável coletando dados, o outro vasto blindado carregando a energia e a autoridade para desbloquear algo mais antigo, algo maior? Apoiando essa ideia havia uma coincidência perturbadora. Durante um dos pulsos mais fortes de Swan, ambas as naves Voyager saíram brevemente do protocolo, transmitindo rajadas de dados que os analistas ainda não decodificaram, como se algo dentro delas, adormecido por décadas, tivesse despertado. Se isso for verdade, então a chegada de Swan não é o início de uma história. É a continuação de uma que começou muito antes de nós, com ciclos inscritos na própria estrutura do espaço. E se acabamos de acionar a sequência de chave e fechadura, então o que quer que aconteça a seguir nunca deveria ter sido evitado. Era inevitável. O telescópio James Webb foi construído para olhar para fora, para perscrutar a primeira luz do universo e decifrar a história de galáxias há muito extintas. Mas o que ele nos deu em vez disso foi uma reflexão, uma que nos força a confrontar a possibilidade de que a história nunca tenha sido sobre estrelas distantes. Swan e Atlas não simplesmente tropeçaram em nosso sistema solar como errantes cósmicos. A sincronia, a escala
As manobras impossíveis e o silêncio durante o apagão apontam para uma intenção. Uma fechadura e uma chave, um drone e uma fortaleza. Um encontro não destinado aos nossos olhos. E, no entanto, nós o vimos mesmo assim. Isso muda tudo porque significa que pela primeira vez na história a humanidade pode ter interceptado não um objeto aleatório, mas uma missão, uma sequência, um ciclo mais antigo que a própria civilização. Chegou a hora de retornarmos quando finalmente tivéssemos construído os instrumentos capazes de perceber. E se isso for verdade, então a verdade aterradora é esta: nunca fomos os observadores. Éramos os observados. Os pulsos de SWN através do campo magnético da Terra, suas transmissões codificadas para a Lua, suas ressonâncias que se propagam através de animais e falhas geológicas, tudo sugere que nosso planeta faz parte dessa história há muito mais tempo do que imaginávamos. A fortaleza não está aqui por acaso. Atlas não está aqui sozinho. Juntos eles podem fazer parte de um sistema que não compreendemos. Um sistema que vê a Terra não como um acidente, mas como um nó, um ponto de dados, talvez até mesmo um alvo. Seja para contato, para posicionamento ou para ativação, o propósito permanece oculto. Mas o silêncio de nossas agências e o bloqueio imposto aos nossos telescópios dizem mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. Queríamos respostas. Em vez disso, recebemos um espelho. Swan e Atlas não são apenas anomalias celestes. São a prova de que talvez tenhamos cruzado um limiar, um ponto em que o universo começa a responder a nós. E a parte mais assustadora não é que não entendemos o que está acontecendo. É que talvez nunca devêssemos entender. Então agora a questão não é se a humanidade fará contato. A questão é se já fizemos e se o verdadeiro sinal não foi o que recebemos, mas o que enviamos simplesmente ao observar. Porque às vezes o ato de observar é a própria mensagem. E agora o cosmos pode finalmente estar respondendo.